Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. Com o aumento aí nos casos de coronavírus, dois fatores nos chamam a atenção novamente. As comorbidades que mais podem aí causar agravamento e também a procura por testagens. Nós vamos discutir esses dois assuntos em nosso programa de hoje. Eu recebo o médico endocrinologista e também médico que cuida, né, do sistema metabólico, fala metabologista, é isso mesmo, doutor? Seja bem-vindo Isso. ao nosso programa Ideias em Debates, doutor José Marcelo Natividade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo seu convite. Legal. Então, a nossa outra convidada deste programa é a farmacêutica doutora Mônica Lino. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Então vamos começar. Eu vou começar jogando uma questão aí para o doutor Marcelo. Doutor, é importante a gente fazer a seguinte pergunta. Os casos vêm aumentando. Com esse aumento, o senhor acha que o número de mortes ele aumenta ou ele vai permanecer num patamar? Como a gente analisa esse fenômeno? Veja, é interessante a sua pergunta, né? Hoje está muito discutindo se é uma segunda onda ou se é uma extensão da primeira onda, né? Essa é a grande verdade, né? Na realidade, assim, no meu entender pessoal, né? Não estou dizendo que é uma coisa unânime, né? Mas no meu entender, eu acredito que esse aumento de casos eles vêm justamente em cima da classe A e B que estava em casa, não é? Sendo clara, quer dizer, claramente sustentada pela classe C, D e E, né? Que estavam na rua. E agora a classe A e B voltou para a rua, que é a classe média e média alta, né? Então, no meu entender, isso já era esperado, esse aumento de internações particulares, justamente pelo grau maior, né, de transmissão que isso iria ocorrer nessa população, tá? Eu acredito que as internações deverão aumentar, né, e que o número de óbitos, talvez, eles permaneçam igual ou até diminuam um pouquinho, porque a maneira de se tratar hoje, né, em dezembro de 2020, não é a mesma maneira de nós tratarmos lá atrás, quando começou em fevereiro e março, né, em que tinha aquela posição que o indivíduo deveria ficar em casa e apenas procurar serviço ou auxílio médico quando tivesse, claro, uma falta de ar ou um evento maior. Não é? Isso caiu por terra e as pessoas já são tratadas logo nos primeiros dias, né? Então eu acho que deverá ocorrer isso. Interessante. Agora, Mônica, a pergunta que todo mundo faz: o aumento na procura de testagens, ele já é muito visto? Como é que tem funcionado isso? Nós percebemos aqui no laboratório um aumento de até 50%, né, da procura de realização desses exames. A partir da segunda semana do mês de novembro, houve um aumento considerado a nível de 50%. Entendo, o número de 50% que para a demanda de vocês, acredito eu, que é um crescimento Sem considerável, né? dúvida, E eu não sei sem se dúvida. você tem aí, né, um paralelo desde o início da pandemia, né? Se essa é a época que nós estamos tendo mais procura, até porque os testes agora eu acho que já são mais claros, né? Eu digo, a população já sabe a hora de procurar os testes e tudo mais. Então agora seria o pico ou teve algum desses meses passados que vocês ligaram o sinal de alerta em relação aí ao aumento na procura? Não, nós tivemos o pico maior por volta do mês de julho, né? Depois houve uma diminuição e agora em novembro nós percebemos um aumento novamente dessa procura por esses exames. Entendo, entendo, entendo. É interessante. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho, né, das comorbidades que são é, coisas que assustam, né? Porque a pessoa, às vezes, e depois a gente descobriu durante essa pandemia, que quem está acima do peso já tem que estar preocupado, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário em relação
a obesidade, a síndrome metabólica, se a síndrome metabólica também é um fator de risco, porque ela é pouco abordada, né? Poucas pessoas falam, às vezes as pessoas não sabem nem o que é síndrome metabólica. Eu sei que essa é uma das suas especialidades, eu gostaria que o senhor falasse desse assunto. Daqui a pouco o doutor está acertando o áudio. Agora sim, doutor, me ouve? Espera aí, vamos tentar acertar o áudio aqui diretamente com o doutor Marcelo Natividade. Agora, o senhor ouve? Eu vou pedir para o senhor conectar de novo. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Mônica novamente. Mônica, quais são os tipos de testes aí disponíveis no mercado? Hoje a gente tem, nós temos os testes para aqueles pacientes que estão com o vírus, né? Que são os testes moleculares. Nós realizamos o RT-PCR e o PCR e o outro que parece um PCR que a gente libera ele em até 2 horas. E temos também o teste sorológico, né, para ver se o paciente realmente ele se tornou imune, já tem anticorpos contra esse vírus. Entendo, entendo. Então existe realmente os testes aí mais característicos para cada momento. Agora, você sente os primeiros sintomas. O que você acha que deve ser feito em termos de testagem? Já deve procurar o laboratório para fazer um teste? Eu sei que muitos laboratórios não exigem nem o pedido médico, né? Como é que funciona? O ideal é realmente procurar um médico, né, para ele poder fazer a análise do paciente e fazer a solicitação do exame. Mas não necessariamente, se o paciente quiser chegar e fazer um autopedido, a gente pode realizar sim. No caso quando a pessoa tem os sintomas, a partir do 3º até o 10º dia, ele pode realizar o exame molecular, para identificar se ele está ou não com o vírus. Interessante. Agora, doutor, a gente conversava, né? E eu lhe fazia a pergunta da síndrome metabólica especificamente. A síndrome metabólica é um grande fator de risco para a Covid-19? Pouco se fala, né? Falam na obesidade, mas a obesidade a gente sabe que é uma consequência da síndrome metabólica. É isso mesmo, doutor? Vamos explicar de forma didática para o nosso telespectador. É verdade, é que caiu minha ligação e nós não pudemos Não, tranquilo. Não é? Então, Coisas é o seguinte, de gravar virtualmente, né, doutor? Faz parte. ainda bem que é gravação, né? Fica mais fácil. Então, Exato. veja, na realidade, quando você adquire a doença ou diabetes, quando você tem esse diagnóstico já constatado, na realidade, essa doença iniciou há 7, 8 anos anteriormente a ele se manifestar, tá? Que nós chamamos, na verdade, quer dizer, de síndrome metabólica. O que seria isso aí, né? São alguns fatores que levam a um quadro de uma intolerância leve à glicose. Nós chamamos de disglicemia ou de pré-diabetes, tá? Essa palavra eu não gosto, porque nós não temos pré-grávida, né? Nós temos diabético ou não diabéticos, né? Eu chamo de um diabetes em curso, em gestação, tá? Então, o que seria isso aí? São pessoas com sobrepeso, com hipertensão, não é? Com uma intolerância leve à taxa de açúcar. Sabe aquele açúcar de jejum, fica aqui o corte é 99 hoje, né? E ela fica entre 110, 115, 120, né? E que os níveis de um exame que é muito comum hoje, facílimo de você fazer, chamado de hemoglobina glicosilada, ou seja, tudo que a gente consome de açúcar ou que vai virar açúcar nas 24 horas, parte desse material fica aderida a uma dessas hemoglobinas, tá? Uma porcentagem específica. Então, pessoas que têm uma taxa normal de açúcar no sangue nas 24 horas terão uma taxa de aderência de 4 até 5,5%. Acima de 5,5% de aderência até 6,4%, nós chamamos de pessoas que têm pré-diabetes ou intolerância leve à glicose.
Acima de 6,5%, podemos considerar esse indivíduo já diabético, né? Quer dizer, já nasceu a criança. Então, indivíduos que têm uma hemoglobina glicosilada entre acima de 5,6, né? Acima de 5,5 até 6,4, tem sobrepeso, não é? Tem os triglicerídeos, que é um tipo de gordura que vem dos carboidratos, tal, elevados, não é? São indivíduos que estão levemente hipertensos, indivíduos que têm aquela gordurinha abdominal, né, aquela gordurinha visceral. Nós consideramos esse indivíduo hoje como uma síndrome metabólica, né? Ela vai ser um fator de risco grande para você desenvolver tanto obesidade quanto os fatores cardiovasculares que acompanham a doença principal, que é o diabetes, né? Agora, doutor, síndrome metabólica, ela é fácil de ser revertida? É o paciente mudar os cuidados? Ou depois que ele entrou nesses fatores da síndrome metabólica, ele não consegue mais virar o jogo? Como é que funciona isso? Não, então, eu acho muito bacana essa sua pergunta, porque, na realidade, quando a gente fala de doença, né, em algumas entrevistas, as pessoas ficam em pânico, né, achando que não tem jeito, né? Não, muito pelo contrário, né? Nós temos todo o tempo do mundo para você mudar essa história. Então, antes da doença nascer, você tem esses preâmbulos, né? Então, o que fazer? Claro, eu sempre falo aos pacientes, quanto mais próximo você está do exercício, mais longe você vai estar da farmácia, tá? Então, uma coisa muito simples, chama-se mudança de estilo de vida. Quer dizer, simples que eu digo assim, se a gente entender que isso é muito importante para você mudar a sua história de vida, para que você tenha uma maior longevidade, nós vamos entender que isso é importante. É tão importante quanto fazer o seguro do carro, da sua casa, de vida, não importa, né? Tem que fazer o quê? Tem que mudar estilo de vida. De que sentido? Fazer exercício, pelo menos 30 minutos todos os dias, é importante. Uma caminhada, não importa. Desça de elevador, em vez desça de escada, suba de escada, né? Nós temos que botar esse movimento no nosso dia a dia. Tirar alguns hábitos alimentares ruins, né? Quer dizer, só alimentos processados. Não é que vai virar um monge budista, tal, não é isso, mas nem muito mar, nem muita terra, né? Quer dizer, aumentar a gama de oferta de produtos saudáveis, né? Parar com maus hábitos, que a gente sempre fala, tabagismo, álcool, né? Que aliás na pandemia aumentou muito o consumo de álcool, né? São fatores de risco, né? Mas principalmente eu falo que o maior fator de risco para todos nós é o sofá e o álcool e o cigarro, não é? Esses três geram a obesidade, que vai desenvolver todo o processo lá na frente que a gente conhece como essa síndrome metabólica. Agora, doutor, Então dá para prevenir, sim, dá para reverter isso aí. as complicações que mais estão ligadas à Covid, por exemplo, são as complicações cardiovasculares e logo depois a diabetes. Por que elas matam tanto nesse novo, né, contexto aí da Covid? Na realidade, eu acredito que uma coisa está ligada à outra, né? Metade dos óbitos de pacientes com diabetes tipo 2, não é? Porque do tipo 1 é um pouco diferente, por doenças cardiovasculares, tá? Então, naturalmente, sem Covid, digamos, o diabetes já é um fator de risco para você ter digamos, um número de óbitos maiores, cerca de 2 vezes maiores de quem não tem o diabetes, né? Então, o diabetes já é um fator de risco cardiovascular para aumentar o número de óbitos, tá? Por que isso? Porque ele provoca uma série de alterações dentro dos vasos, nossos vasos sanguíneos, né? Ele provoca uma inflamação do endotélio, que é a camada interna da artéria, ele provoca uma alteração das plaquetas, né, que formam os coágulos, tal. Essa inflamação faz com que o número de gordurinhas que circulam no nosso plasma fiquem aderidos a esse endotélio, gerando aquelas placas de gordura que seriam placas ateromatosas, tá certo? Essas placas por si só, elas tornam-se instáveis, né? Então elas se rompem eventualmente, tanto gerando coágulos quanto gerando trombos, né? Outros trombos sólidos, né? Essa plaquinha descola e vira um trombo, né? E isso pode gerar o quê? Nesse caminho que ela vai percorrer, ela pode gerar um AVC, um acidente vascular cerebral, ela pode gerar uma doença arterial periférica, ela pode gerar um infarto agudo do miocárdio, não é?
Então você tem esse estado inflamatório constante e ele vem em cima disso, vem uma outra doença, não é? O Covid, quer dizer, é uma virose que entra através de nós, quer dizer, vamos ter que nos defender dessa agressão, sendo que nós já estamos brigando com outra agressão. Então você fica lá com o sistema imunológico, digamos, dividido, não é? E essa resposta, em muitas vezes, nesses pacientes com essas comorbidades, acabam sendo um fator de piora, não é? E levando ao óbito, talvez mais precocemente. Entendo. Agora, Mônica, em relação à testagem, tem tido com esse aumento muita procura, por exemplo, de empresas querendo testar os seus profissionais, né, para evitar a questão aí de um contágio maior, disseminação do vírus. Como tem sido esse cenário, Mônica? Então, assim como aumentou a procura pelos nossos clientes na porta do laboratório, né? As empresas também estão preocupadas com os seus colaboradores e aumentou muito também a procura para a realização desses exames para os seus colaboradores, né? Então, a gente tem percebido, sim, um aumento e uma procura maior pelas empresas para a realização desses exames. Agora, qual a periodicidade que vocês aconselham aí para as empresas testarem seus funcionários? Ou então é aconselhado só quando aparece um caso específico e aí você testa quem está em volta? Qual que é os critérios aí que vocês indicam aí para as empresas, por exemplo? Todas as empresas, elas já são, a maioria delas já são acompanhadas pelos médicos de trabalho, né? O que vem acontecendo, que a gente vem percebendo, é que o colaborador com sintoma, com algum sintoma, a empresa já indica a realização do teste e afasta esse colaborador até sair o resultado desse exame, né? Então, e o exame dando positivo, provavelmente eles afastam até a cura mesmo da doença. Exato. Você acha que a testagem ainda é a melhor forma de prevenir? Lógico que com todos os cuidados de higiene que a gente sempre repete, que é a boa higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento social, mas a testagem é uma forma muito eficaz de se prevenir e o Brasil ainda, até onde eu sei, não avançou muito na questão das testagens, né? Qual que é a sua opinião sobre a questão de quanto mais teste a gente fizer, a gente usa como uma forma aí boa de prevenção? Olha, eu acho que fazer a testagem é importante para você direcionar aquele paciente, mas não é exatamente uma forma de prevenção. Né? O que o paciente vai prevenir é realmente tomando os cuidados de lavar as mãos, a higienização, o uso de máscara, evitar aglomerações, principalmente aquele paciente que está portando o vírus, né? Então, é essa a minha visão em relação à testagem. Ajuda a, a ver o número de pessoas contaminadas, né? E essas pessoas contaminadas, elas têm que se isolarem naquele momento. Legal, Mônica. Agora, doutor, as pessoas, por exemplo, que sofrem de alguma síndrome, seja diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, elas têm que redobrar o cuidado. Mas isso quer dizer que se as pessoas adoecerem, elas vão ter uma complicação ou alguns casos acabam complicando, doutor? Isso é importante a gente ressaltar, porque muitas pessoas ficam na dúvida e às vezes até entram em pânico. Ah, eu tenho diabetes, meu Deus do céu. Se eu pegar, lógico que isso é até um fator para que todo mundo tome mais cuidado. Mas eu gostaria que o senhor falasse a frequência, entendeu? As pessoas elas estão mais sujeitas, mas isso não quer dizer que elas vão ter um modo mais grave da doença, né, doutor? Perfeita a sua colocação. Na realidade, a chance de você pegar o Covid
ele independe se você tem uma doença crônica ou não, tá? As duas pessoas têm a chance de maneira idêntica, tá? As pessoas que têm doença crônica, tá? E não são poucas, né? São chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, tá certo? Nós temos diversas, entre elas, não é? Temos aí o diabetes, tá certo? Muito bem, a hipertensão e tudo mais. Ok, se você pega um paciente com uma doença crônica de risco, tal, maltratado, mal cuidada, né, mal orientada, aí sim, quando ela adquirir ou for adquirir o COVID, não é que ela vai a óbito, mas vai ter um trabalho maior para poder compensá-la e evitar que ela complique mais, não é? Mas se você tem uma pessoa que tem diabetes, muito bem controlado, ele é esportista, ele não fuma, ele emagreceu, não é? Ele tem uma alimentação com uma boa microbiota, né? Lembrar que o nosso intestino é muito importante, entendeu? E ninguém liga para nossas bactériazinhas do bem, né? Todo mundo come essas porcarias, tal, que são os alimentos processados, e isso também interfere na nossa imunidade, né? No nosso humor. Então, são pessoas que, embora tenham algum componente crônico, tá certo? Mas estão muito bem, digamos, estabilizadas, estão muito bem tratadas, e essas provavelmente vão ter um risco igual àquela que não tem a doença crônica, entendeu? A evolução vai ser muito páreo a páreo, entendeu? Tá? Porque ela já vem dentro de um processo de estabilidade. O duro são aquelas pessoas que estão muito maltratadas, mal conduzidas, né? E que, além de toda essa complicação inerente na doença de base, ainda vem pegar esse adicional que é o Covid. Aí essas pessoas têm um risco maior, claro, de não evoluir tão bem. Mas as que já estão sendo direitinho tratadas e acompanhadas, eu não vejo grandes dificuldades maiores em relação àquelas que não têm. Entendo, isso é importante a gente esclarecer. Agora, doutor, na sua visão, eu sei que o senhor atende consultório, não está na linha de frente, mas por que teoricamente a gente nessa situação, as pessoas de classe média e classe social mais rica estão sendo afetadas com mais frequência pela Covid? O que o senhor tem conversado? O que o senhor sente aí que esse crescimento acontece? Quais são os fatores aí relevantes? Olha, sobre o meu entender, tá? Não é uma questão, quer dizer, não é unânime, tá certo? Eu entendo que, como clínico observador, né, o que nós vimos no início dessa pandemia, né? A questão, bateram na tecla que era importante o isolamento social por causa do risco de colapso no sistema de saúde do Brasil, né? Eu até considero isso meio discutível, mas de que maneira foi assim que foi nos vendido a ideia. Então aconteceu, foi aquele isolamento social, tal do lockdown, tudo mais. Só que assim, foi apenas uma parcela da população ficou em lockdown. Uma grande parcela da população ficou na rua, não em lockdown, justamente prestando serviços para que essa parcela da população, que é a classe média, média alta, pudesse fazer o tal do home office, mas que ao mesmo tempo estariam sendo abastecidas o seu supermercado, o posto de gasolina, né, o iFood, outras entregas, enfim, a vida continuava. Né? Então você estava em casa, mas você estava sendo abastecido. Por quem? Pelas classes C, D e E. Né? Que além de ter que ir para a rua trabalhar, ainda tem a questão digamos, daquele, como se diz, ambiente de moradia de cada classe, né? Então, tem lá pessoas que moram em comunidades muito carentes e que dividiam um único ambiente com dezenas de pessoas, então não podia ter esse isolamento. Além de não poder ficar isolado, ainda tinha em casa a falta também de isolamento, né? Então, o que acontece? Essa população foi a mais agredida, no meu entender, nos primeiros meses aí desta pandemia, e a classe A e B, agora, claro, resolveu, e ninguém aguenta mais ficar em casa isolado, sair às ruas, né? Eu falo que o vírus não morreu, o vírus está aí, é uma endemia, né? Eu falo, se você ficar em casa trancado ou ficar na rua, as pessoas irão pegar. Eu falo, não é se, é quando, não é? Então essas pessoas saíram com muita, vamos supor, avidez, não é? E uma parcela dessa população seja muito bem colocada, eu acho que é muito bem, digamos, como se diz, observado,
uma parcela dessa população não respeitou as regras básicas, não é, de distanciamento. Porque uma coisa é você sair à rua, outra coisa é você, né, não manter o distanciamento. Então, essa parcela, principalmente os mais jovens, com festas, tudo mais e tal, acabaram fazendo que esse grau de transmissibilidade aumentasse bastante. Com isso, claro, ficou-se já mais ou menos assim, tendo uma certa previsão de que os hospitais particulares iriam aumentar muito as suas internações, né? Justamente por esse público que frequenta o hospital particular via operadoras, que eles iam ocupar agora os nossos leitos hospitalares, tá? Eu acredito, opinião pessoal, que o índice de óbitos deverá permanecer estável ou mesmo diminuir um pouquinho, tá? Porque justamente também, como já falamos, essa maneira de você tratar hoje não é igual àquela maneira do início da pandemia. Então, hoje as pessoas, nós temos uma maior, quer dizer, um maior conhecimento dessa patologia e também do seu tratamento. Tá? Então, eu acredito que, embora esteja um número maior de internação, às vezes até com algumas complicações, mas as pessoas não deverão ter um aumento significativo de óbitos ou mesmo de intubação, do mais e tal. Pode até ir para a UTI, mas provavelmente a grande maioria não será intubada como lá no passado, entendeu? Então eu acho que isso deve ser um alento para a gente, quer dizer, embora preocupante, mas eu acredito que vai ter um desfecho melhor do que teve no início de todo esse processo. Mas, doutor, o senhor analisa o momento que nós passamos como uma segunda onda ou talvez um aumento ainda da primeira? Como é que é a análise que o senhor pode ter desse momento que nós estamos passando? Olha, essa é a grande pergunta, né? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo acha que é a segunda Sim. onda, ou né? Eu acho que é a extensão da primeira, né? Eu acredito muito nisso, né? E justamente por causa disso, uma parte estava em casa e acabou saindo, né? Na Europa, nós vimos também um certo comportamento mais ou menos igual. Se você for, por exemplo, se pegar na França, os locais que tiveram maior incidência foi justamente o interior dela, justamente aqueles locais em que não tenham sido, numa primeira fase, afetados. E aí passaram, claro, o vírus caminha, e essas regiões que não foram tão afetadas na fase inicial passaram a ser agora nesta segunda fase, tá certo? Então, existe divergência aí em termos de, de uns acham que realmente é uma segunda onda. Eu acho que é a extensão da primeira onda. Eu acredito muito nisso, porque não foi nem todo mundo pegou ao mesmo tempo e não foram as classes sociais que pegaram de maneira igual. Então, eu acredito, por exemplo, aqui no Brasil, que é a extensão da primeira onda, isso com toda certeza. Né? Eu acredito nisso. Que não é segunda onda, não. É a primeira ainda. E a gente pode ter um certo otimismo, acho que é importante. Isso que muitas vacinas estão em testes, e eu acho que até o começo do ano nós devemos ter novidades, não é mesmo, doutor? Sim, assim, eu estou muito otimista, entendeu? Eu estou muito otimista, tá? Isso não quer dizer que devemos abrir a guarda que o mundo que acabou a pandemia. Talvez esse foi o grande erro, né, da classe média, média alta agora, achando que a coisa estaria resolvida, justamente porque fizeram anúncios lá atrás de que a vacina logo logo estaria entre nós e com relativo sucesso, né, de de produção de anticorpos e de imunidade, então as pessoas acharam que estava tudo resolvido. Primeiro que não é bem assim, né? Quer dizer, a vacina está aí e tal, mas nós temos que entender que são 7 bilhões de pessoas no planeta, não é? E aí, quando ela chegar, nós temos que ver quais são os grupos, não é? Que o protocolo vai fazer com que sejam os primeiros contemplados, não é? Se isso é certo ou se isso é errado, tem gente que, por exemplo, não concorda que todos os idosos ou que os índios, ou que os da área de saúde, por exemplo, sejam os primeiros contemplados. Por exemplo, na minha área de saúde, eu não sou um médico de frente. Então, eu, honestamente, eu não deveria ser esse contemplado, primeiramente, porque eu acho que seria mais justo e muito mais correto você contemplar os médicos que estão na linha de frente dos prontos-socorros, não é? Eu acho, por exemplo, que teria que contemplar as pessoas que estão na rua, né, que abastecem a gente, que é aquela pessoa que está lá no supermercado, né, repondo o estoque,
Quer dizer, são pessoas que fazem a economia e a sociedade girar. Esses, para mim, são os primeiros contemplados. Porque sem eles, para tudo. Não é? E dos idosos também, né? Quer dizer, eu tenho 62, eu sou idoso, tecnicamente falando. Mas eu corro 8 km por dia, não tenho nenhuma doença de base, eu faço ginástica e tal, embora seja idoso, tecnicamente, mas eu não sou frágil, eu não tenho a minha saúde fragilizada. Não pode comparar eu com um idoso realmente, com todas as comorbidades e muito mais frágil. Então, tem que ter um certo critério para poder distribuir esse primeiro lote para que a sociedade continue, né, sendo abastecida, não é? E que as pessoas, de fato, com maior risco, não é, sejam essas pessoas que sejam contempladas com isso. Olha, doutor, uma pergunta que vem desde o início da pandemia e é interessante a gente abordar é: eu tendo uma comorbidade totalmente controlada, eu saio do fator de risco? Olha, não, você tem um fator de risco, tá? Mas é controlado. Então, assim, eu não vou dizer que sai, porque tecnicamente seria um fator de risco. Mas na prática, eu diria que você está fora do fator de risco. Porque você está controlado, você está estabilizado. Quer dizer, claro, tem doenças e doenças, não é? Por exemplo, então, assim, fator de risco seria acima da minha idade, né? Quer dizer, 60 anos, não é? Mas se você olhar a idade biológica, por exemplo, eu posso estar melhor do que um adulto jovem de 45 anos de idade, que é hipertenso, descontrolado, diabético, entendeu? Que tem apneia, obesidade centrípeta, ou seja, esse indivíduo, embora mais jovem que eu, 15 anos, ele tecnicamente, né, ele passa a ser fator de risco pelas suas comorbidades, não é? Mas se ele não sabe que tem tudo isso, ele vai poder frequentar ou vai poder fazer qualquer coisa porque ele não sabe que ele é diabético, ele não sabe que, entendeu? Que ele é hipertenso e tem muita gente assintomática. Então, esse indivíduo tecnicamente não seria de risco, mas ele é, não é? Então, eu acho que tem que olhar caso a caso, né? Eu acho que é importante isso, tá? O fato de você ter alguma comorbidade, não necessariamente você é um fator de risco, entendeu? Eu acho Isso que que vem depende muito também, de como você doutor, lida. aquela Oi? questão de repente, isso vem muitas questões também à nossa cabeça, por exemplo, a pessoa morreu, mas ela não tinha nada. Na verdade, doutor, eu gostaria de entender, provavelmente ela teria alguma coisa que ela não sabe, né? Por isso que deu a complicação, né? Aliás, eu sempre brinco, eu falo, às vezes eu falo que nós temos fases na vida que é assim, né? Você com entre 15 e 20 anos, qual é a grande pergunta? Sabe quem está namorando, não é isso? Entre 20 e 30, sabe quem casou? Entre 30 e 40 eu brinco, sabe quem separou? E acima dos 50, sabe quem morreu? É essa a ideia, né? Então eu brinco, os meus amigos já estão morrendo, enfim, as pessoas próximas, né, da minha faixa de idade, é muito comum você ouvir isso, poxa, ele não tinha nada e ele morreu. Na realidade, ou ele tinha e não sabia, né? Ou ele tinha, ou ele foi negligência, porque ele não morreu de bala perdida, nem de um raio, nem nada, ele morreu de uma doença, tá? Uma doença que não foi diagnosticada a tempo, ou se foi maltratada, entendeu? Então, aí que eu falo, nós temos que fazer o quê? Os nossos check-ups, mas fora os nossos check-ups, nós temos que ter um estilo de vida saudável. E isso você vai plantando aos poucos. Aliás, uma outra coisa, eu falo que em qualquer idade você pode mudar a sua história. Não é porque eu tenho 60 e fui um cara fumante lá atrás, digamos, que eu não posso mudar a minha história. Pode mudar em qualquer momento, tá? Então, é muito importante o estilo de vida, porque ele vai ditar lá na frente as suas consequências, fatores positivos ou negativos. Então, isso é muito importante. Se a pessoa não tem nada, só uma outra coisa. Eu sou fumante, eu sou hipertenso, mas eu fiz os meus exames, estão todos ok. Colesterol está bom, está tudo certinho. Isso não quer dizer que você esteja bem 100%. Foi uma foto que você tirou e que esses elementos, né, que a gente vai ver estão bons naquele momento. Mas você não sabe como é que estão as tuas artérias, não é? Você não sabe como é que está o teu fígado, na verdade, se ele tem infiltração gordurosa, você não sabe como é que estão aí os seus batimentos cardíacos nas 24 horas, você tem elevação pressórica ao longo do dia, numa fase do dia, não o dia inteiro. Esse é outro ponto. Tem gente que é hipertenso e não sabe, porque ele tem uma hipertensão, digamos, noturna, de madrugada, mas ao longo do dia ele é totalmente normotenso. E ele não sabe, entendeu? Então, tem essas coisinhas. Com toda certeza, quem vai mais cedo, porque teve uma doença,
que não foi diagnosticada ou foi maltratada, né? Mas de graça, eu brinco, ninguém vai, não tem morte anunciada. Entendo, doutor. É interessante a gente esclarecer. Agora, Mônica, no interior de São Paulo, em algumas regiões importantes, tem crescido muito a procura por testagem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Olha, aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, que é onde eu estou, é igual eu falei, houve um aumento mesmo significativo de aumento de testagem a partir da segunda semana do mês de novembro, né? E a procura tem aumentado muito para a realização do exame que identifica o vírus, né? O RT-PCR, o teste molecular. Então, é essa a procura que tá bem maior, essa procura, né? E percebemos, sim, um aumento aqui no Vale do Paraíba do número elevado de exames nesse período. Importante, legal informar. Agora, doutor, numa outra entrevista, acho que no começo da pandemia, a gente até conversava e naquele momento estava aparecendo alguns casos de diabetes como sequela da Covid-19. Avançamos em relação a esse assunto, isso já foi esclarecido, realmente algumas pessoas saíram com essa sequela. Existiu isso mesmo, doutor? É uma preocupação em termos de sequela a questão da diabetes hoje? Sim, aliás, não só essa sequela, como outras sequelas, né? Nós vamos ter uma visão mais clara disso quando isso tudo passar, entendeu? Que aí você vai ter dados enormes, quer dizer, você vai ter milhares de pacientes que já passaram-se 6, 8, 10, 12 meses após o contágio, não é? E esses pacientes deverão apresentar algumas anomalias, tá? Entre elas, nós temos aí algumas pessoas que se tornaram diabetes. Por quê? Porque nós acreditamos que o vírus, no caso da Covid, ela passou também a agredir a célula beta. Isso não é uma novidade, porque nós temos, digamos, alguns pacientes que se tornam diabetes por algumas viroses. Então, o vírus da Covid é mais um deles, tá? Mas é uma sequela interessante e isso tem que ser melhor estudado, mas existem casos, sim, no caso, relatados a curto prazo, em que aquele aumento de taxa de açúcar, não é, que ele não tinha anteriormente à Covid, passou a ter depois, e eles não se estabilizaram, estão precisando fazer o uso de medicamentos, né, para poder normalizar a taxa de açúcar no sangue. A gente não sabe se isso vai ser uma coisa que vai perdurar por mais 6 meses, um ano, se vai ser reversível, ou se isso realmente é por um período X e depois a célula beta se recompõe e ela volta então a produzir normalmente. Eu acho que só o tempo aí vai dizer se isso realmente procede, se isso vai ser um efeito colateral que vai perdurar nos pacientes, em alguns pacientes que tiveram a doença de maneira mais agressiva. Agora, doutor, eu sei que não é muito a sua especialidade, mas eu gosto de fazer umas perguntas para profissionais aí que estão no meio. A população deve ou pode ter medo de vacina ou a vacina, quando ela chega, quando ela é testada, ela é totalmente segura? Então, essa é outra pergunta muito difícil de assim, nós respondermos. A gente sabe que as agências regulatórias, em situações normais, para você lançar um produto, um fármaco, mesmo uma vacina, demoram décadas, não é? Mas nós temos também que entender que o momento agora exige, né, que esses protocolos sejam quebrados, tá? Mas eu diria que assim a grande maioria dessas empresas são empresas sérias, né? São empresas que estão tentando correr contra o tempo, aliás, com uma verba muito maior, né, em cima desta fase, né, quer dizer, tentando resolver isso de maneira muito rápida, né? Mas, ao meu entender, são empresas sérias, né? Você pega a AstraZeneca, Moderna, né, mesmo lá de Oxford, são empresas muito sérias, que estão fazendo a coisa direitinho, entendeu? Agora, tem coisas imprevisíveis, a gente não tem, como qualquer remédio, às vezes lança uma medicação, 5 anos depois você vai ver alguma sequela que você não pôde observar
quando foi lançado, por exemplo, né? Mesmo com aquela fase 3, acima de 10 mil pacientes, né, tudo mais, não apareceu. Mas quando você lançou no mercado, isso foi para uma população de base de 40, né, de 4 milhões de pessoas, então surgiram alguns problemas e que esses problemas muitas vezes fizeram que esse remédio fosse tirado do mercado. A vacina vai ser mais ou menos isso. A maioria acho que deverá funcionar direitinho, não é? E outras pode ser que nos causem surpresa daqui a um tempo e tal, né? Mas eu acho assim, nós não temos muito o que fazer. Nenhum país vai conseguir, por exemplo, escolher um único fabricante de vacina e vai tentar fazer toda, né, quer dizer, dar para a sua população esse único modelo de vacina. Nós aqui no Brasil, um país continental com 200 milhões de habitantes, não vai ser um fabricante, nós vamos ter que ter no mínimo uns 3 ou 4 aqui para poder suprir. Então, e às vezes muitas vacinas são feitas com métodos diferentes, né? Mas a gente não tem que acreditar na ciência, né? E nas agências que estão tentando tirar o maior risco possível. Mas agora o que é mais risco, né? O maior risco é tomar a vacina ou você adquirir, né, o Covid e você então ser uma daquelas pessoas sorteadas e que vai evoluir de maneira muito, muito ruim, não é? Então eu acho que a vacina, eu acho que nós temos que obedecer, claro, nós temos que receber a orientação das digamos, autoridades que são experts nisso, quer dizer, que são especialistas nisso, né? E isso são as agências regulatórias, agências de saúde, elas vivem disso, foram criadas para isso, e elas vão nos dar um parecer, olha, pode tomar, e nós temos que confiar nelas, senão vão confiar em quem? Não é? Na internet? Nós temos que confiar nessas agências regulatórias que nos vão dar as diretrizes. Tem que ter um guia, senão vira uma bagunça, cada um fala uma coisa, e aí fica esse mimimi e tal. Eu acho sim, eu acho que temos que confiar. O que a agência fala, olha, vai seguir isso, temos que seguir. É uma diretriz e temos que obedecê-la. Não tem jeito. Interessante, doutor. Agora, Mônica, é importante a gente prestar serviço também. No começo da pandemia, as pessoas procuravam ou a rede pública ou tinham que pagar pelos testes. Hoje os convênios já cobrem o teste. Como é que funciona isso? Sim, os convênios, a maioria dos convênios já cobrem os testes, né? O RT-PCR, ele já cobre, que é o exame, o padrão ouro para identificação do vírus, e também cobre alguns testes sorológicos, sim, para identificação, alguns testes sorológicos para o Covid. Os convênios também cobrem, não são Agora, todos. é interessante, né, a gente ressaltar também e conversar. A pessoa deve ser direcionada pelo médico, na maioria das vezes. Mas quando ela deve procurar o PCR, aliás, quando é indicado o PCR e quando é indicado a sorologia? Então, o PCR ele é indicado logo no início dos sintomas, a partir do terceiro ao oitavo dia de sintomas, o PCR é indicado para a detecção do vírus, né? A partir do 10º dia de sintoma, a indicação é a realização dos testes sorológicos para ver se o paciente teve contato ou não com o vírus. Entendo, entendo. Agora, doutor Marcelo, é importante a gente falar algumas descobertas também. Muita gente no começo da pandemia sentia falta de ar, e lógico, a primeira coisa que associou foi a questão de infecção no pulmão. Mas acontecia também uma questão que é um fator de risco, é as tromboses, né? Tanto pulmonar quanto a trombose que vai ao cérebro. Doutor, explica um pouco isso para a gente. Bom, isso é muito verdade, mas na realidade, o Covid, essa doença Covid, ela gera ela é chamada de uma coagulação vascular disseminada, ou seja, ela provoca alteração na nossa coagulação, né? Então, esse é um fator também que nós também teríamos que estar pensando no Covid também, entendeu? Por quê? Ele fala, digamos, microtrombos, esses trombos eles se espalham ao longo do corpo, às vezes, muitas vezes, até 4 semanas após o contágio, mesmo em pacientes com poucos sintomas, entendeu? Então, tanto é que naquela fase citotóxica, né,
em que o paciente ele vai para a UTI, ou ele é entubado ou não, né? Um dos protocolos é entrar com anticoagulantes, tá? Por quê? Para evitar justamente esses trombos que se formam. Mesmo esse paciente não tendo essas complicações aí durante a sua internação, não é? Existe um protocolo de você acompanhá-lo, às vezes por mais 3 semanas, com alguns marcadores que vão nos direcionar se o paciente está tendo alguma alteração na coagulação ou não, que é o dímero D, tá? Então, se é falta de ar, pode ser essa embolia pulmonar, muitas vezes pode ser pela COVID. E claro que também não é a única causa disso. Se eu tenho um paciente que ele é, por exemplo, fumante, ele é hipertenso, é sedentário e tal, ele foi jogar um futebol lá, entendeu? E aí ele desprendeu um trombo e foi parar no pulmão, não tem nada a ver com Covid. Ele teve um advento que é oriundo daquelas funções dele de base, nada a ver com Covid. Aliás, isso é interessante, né? Uma coisa é o indivíduo morrer da Covid, outra coisa é o indivíduo morrer com Covid. Ou seja, tinha uma série de doenças que levaram ele ao óbito e não foi por causa da Covid, mas ele tinha Covid, entendeu? Então isso é importante também a gente fazer essa separação para não gerar uma certa confusão aí, tá? Então, Agora, ele doutor, pode foi, ter foi essa trombose. importante o senhor dar esse esclarecimento. Esse exame de dímero D, por exemplo, ele faz parte da maioria dos check-ups ou só é feito quando existe uma suspeita, por exemplo, de dor na perna, o paciente é de risco? Como é que funciona isso? Então, esse dímero D não é exame de rotina, tá? Tem pacientes que têm aquelas vasculopatias, né, enfim, que são oriundas dela mesma, pacientes que têm uma tendência maior a ter trombo, né, arterial, então esses pacientes vão tomar alguns anticoagulantes, ou pacientes que vão supor que sofreram algum tipo de AVC, né, no caso isquêmico e tudo mais. Então, esses pacientes, depois eles são, no caso, tratados e são monitorados também avaliando esse examezinho do dímero D, tá? Então, nesses pacientes, sim, é quase uma rotina, tá? Quando eles fazem uso de anticoagulantes e tal. Agora, em pacientes que não fazem uso de anticoagulantes, mas que tiveram a COVID, é importante, sim, o acompanhamento com o dímero D, mesmo após o término daquele ciclo, né, de sintomas, entendeu? Eu peço para os meus pacientes, 3 semanas após, até 3 semanas após, uma vez por semana, mede lá o dímero D para ver se está tudo ok, entendeu? Isso é importante. Eu falo, né, prefiro você errar pelo excesso do que pela falta. É bom nunca errar, Claro, mas errar é então, pelo excesso de cuidado e não pela falta dele, tá? sem dúvida nenhuma. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Mônica Lino pela participação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Eu, foi um prazer. Doutor, eu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre uma honra recebê-lo aqui na Rede Alesp. muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, viu? Tá certo? Uma boa tarde a todos aí e fiquem com Obrigado. Deus aí. Este foi mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau.